Bom, galera, dando sequência à nossa aulinha sobre Idade Média, mais precisamente sobre a Alta Idade Média, a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo que aparece entre as páginas 198 e 199 do livro didático de vocês. Qual é o conteúdo? Reino Franco, Império Carolíngio, tá? Eu falei no outro vídeo que um dos povos que merece destaque, ou que mereceu destaque nos estudos sobre a Idade Média, foram exatamente o chamado povo franco. Por quê? Porque esse povo franco conseguiu constituir um reino e, posteriormente, acabou constituindo um império nessa Europa, tá bom? Vocês também vão encontrar esse conteúdo no slide, vocês vão ver que eu pulei alguns slides, mas eu vou voltar a mencionar alguns aspectos que ficaram para trás no slide que vocês terão em mãos, tá? Eu achei melhor falar primeiro sobre os francos, sobre o Império Carolíngio, e depois voltar e falar sobre o feudalismo, sobre as características econômicas, sociais e políticas do modo de produção existente nesse período, tá bom? Então, falando sobre o Reino Franco, falando sobre o Império Carolíngio, tá? Primeira coisa, gente, isso eu já mencionei, qual é a região de origem, né? Qual é a região que, a princípio, esses caras vão dominar? O que atualmente nós conhecemos como França, daí a expressão francos, tá? Melhor, foi através dos francos que a gente teve a denominação de França, tá bom? Outra questão importante é que esse reino franco, ele vai se transformar num reino relativamente duradouro, né? A gente está falando aí de século V, né? Ou do final do século V, e é um reino que vai ter uma vida, digamos assim, bastante interessante, porque vai se transformar no império depois, pelo menos até 843, tá bom? Então isso é importante que a gente observe. E aí a gente tem alguns elementos. Quando a gente estuda a história do povo franco, a gente costuma estudar essa história a partir do domínio que foi exercido, que duas famílias exerceram sobre este império. A família Merovingia e a família Carolíngia. Tá? Então tem essas duas expressões. Sempre que vocês forem estudar os francos, o Império Carolíngio, vão aparecer essas expressões, tá? Merovingios e carolíngios, beleza? Então vocês já sabem basicamente quando aparecer isso, está falando de francos, está falando de Império Carolíngio. E aí, seguindo os slides, vamos falar um pouquinho sobre a dinastia Merovingia, tá? Então, como que era a história dos francos anteriormente? Os francos, eles eram constituídos por uma série de tribos, tá? Então eram várias tribos de origem franca. E essas tribos, elas atuavam sem uma coordenação, sem uma liderança, sem uma única liderança, tá? Então cada tribo franca tinha um líder. O que acabou acontecendo? Eles começaram a perceber que seria muito mais interessante eles atuarem em conjunto, para que eles pudessem ter maiores conquistas e uma vida longa. Isso acabou acontecendo, pessoal. Tem um personagem chamado Meroveu, e esse cara chamado Meroveu, ele acabou conseguindo juntar todas as tribos francos sob o seu domínio. Tá? Por isso, a primeira família que governou ou que dominou esse povo franco vai ser chamado, ou esse reino franco, vai ser chamado de dinastia Merovingia, em homenagem ao chefe militar chamado Meroveu, tá bom? E aí, para a gente entender essa história dos francos, a gente tem que pensar o seguinte, o que tinha ali na Europa nesse momento? Vários povos invadindo o chamado Império Romano. O Império Romano conseguiu sobreviver a essas invasões? A gente viu que não. Esse império ele foi completamente dominado. E aí, qual foi a única instituição que ficou de pé? Qual foi a única estrutura que continuou de pé, ou seja, continuou intacta com a invasão dos povos germânicos, com a chamada invasão dos povos bárbaros? A igreja. Tá? Então a igreja foi a única instituição que ficou de pé. Todas as outras instituições, elas acabaram se enfraquecendo ou acabaram sendo destruídas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a igreja, dentro do período medieval, foi a instituição mais poderosa. E os personagens que dominaram o reino franco perceberam isso. E aí a gente vai acabar assistindo a uma aliança entre os reis francos e a própria igreja. Lembrando que os povos germânicos, portanto os francos, eram povos politeístas, tá? E a igreja é a igreja católica, é uma religião monoteísta. O que vai acabar acontecendo? Vocês vão observar que no slide vai aparecer o nome de um personagem chamado Clovis, tá? Esse cara, em 496, a gente está sempre falando de era cristã já, tá? 496, esse camaradinha chamado Clovis, ele se converteu ao cristianismo. Aí vocês poderiam perguntar, mas por que ele se batizou e virou um cristão? Porque é um interesseiro, tá?
o que ele vai fazer? O que ele vai entender? Esse cara, ele já havia se fixado na região da França. Só que esse reino que estava nascendo era um reino que vivia sob constante ameaça, porque existiam outros povos tentando invadir essa região. Por outro lado, esse rei Clovis, ele tinha um outro desejo, que era expandir as suas fronteiras. Só que ele esbarrava num problema. Toda a região que ele tentava expandir era uma região que anteriormente pertencia ao quem? Ao Império Romano. E qual era a religião que esses caras do Império Romano tinham? Qual era a religião? A única religião aceita? O cristianismo, o catolicismo. E aí o que o Clovis faz? Ele percebe que seria muito mais interessante ele se converter ao cristianismo e dominar as outras regiões e se apresentar como um rei cristão do que um rei bárbaro, do que um rei que não tinha uma religião que era comum àquela maioria que vivia no Império Romano. Tá? Por outro lado, a igreja também gostou dessa aliança, porque a igreja também está assustada. Embora ela tivesse ficado de pé com essas invasões, ela estava assustada porque ela estava perdendo espaço. E esses povos germânicos são povos politeístas. Então, quando ela encontrou um rei que estava relativamente organizado e que tinha a possibilidade de assegurar também os interesses da igreja, eles fizeram um casamento perfeito. Tá? Então, de um lado, o Clovis, ele lucra com essa aliança com a igreja, e por outro lado a igreja também passa a ter uma certa segurança, uma certa proteção. Tá? Quando a gente estuda a Idade Média, só abrindo um parênteses, muito comum a gente ouvir falar em estados pontífices, estados dominados pelo Papa, né? Geralmente na região da Itália. O Papa ele não tem um exército, ele não tem uma força militar contínua. Então ele precisa de aliados que possam fazer a defesa, inclusive, de seu território, quando ele tiver essa necessidade. E onde é que se encontra essa possibilidade de aliado, de aliança? Com os chamados francos. Bom, por isso que a gente vai ver essas questões, ou vocês vão ver essas questões quando a gente fala de dinastia merovingia, tá? Qual é a grande sacada aí da dinastia merovingia? Primeiro, que eles vão se fixar na região que hoje nós conhecemos como França, conquistam, portanto, a região da Gália, e fazem uma aliança com a igreja. Tá? Essa aliança é uma aliança estratégica. Ambos os lados acabaram lucrando e muito com esse processo de aliança. Tá bom? Dentro dessa conjuntura, ou dentro dessa invasão dos povos francos a essa região, eles vão acabar impondo uma série de características que eram próprias deles. Tá? Um processo de ruralização, uma distribuição de terras, né? Porque você tem todo um processo de conquista e de alianças que estão sendo montadas. E aí, quem é que vai ter acesso às terras? Os nobres e a própria igreja. Tá? Então, para esse rei ele ter esse poder, ele ter esse apoio, você precisa ter, para ele ter essa aliança, ele precisa ter apoiadores. E aí você acaba distribuindo terras, tanto aos integrantes da igreja, como também aos integrantes da própria nobreza. O que se observa aí? Por mais que o rei se colocasse como um rei poderoso, ele precisava desses aliados. Então, na prática, desde sempre, o poder dos reis no período medieval é um poder que vai se desenhando como uma característica que a gente chama de poder fragmentado, poder descentralizado. Tá? Quando estudarmos o feudalismo, a característica política, talvez isso fique um pouco mais interessante ou um pouco mais fácil para vocês compreenderem. Tá? Lembra que eu citei no outro vídeo, suzerania e vassalagem? É basicamente isso que a gente está vendo. Tá? O rei ele precisa de aliados militares, só que não é uma aliança com qualquer um, é uma aliança com o nobre. Então eu sou suzerano, distribuo terras, você me ajuda militarmente. Tá? Então por isso esse poder ele vai ficar fragmentado, porque cada indivíduo que vai recebendo posses de terras, o controle de determinada região, vai se fortalecendo localmente. Tá bom? Isso, num primeiro momento, não é sentido. Mas com o passar do tempo, sobretudo ali por volta do século IX, a coisa fica mais clara. É por isso que a gente tem, para alguns historiadores, o feudalismo ele começa a ser estruturado no Baixo Império Romano, mas o seu auge, né, quando esse feudalismo está mais bem aceito ou mais bem acabado, quando é que isso acontece? Século IX, século X, tá bom? E aí, seguindo esse slide, a gente tem a seguinte ideia, pessoal. Os reis merovingios, conta a história que não eram reis que gostavam muito de trabalhar. Tá? Com exceção do Clovis, do próprio Meroveu anteriormente, os herdeiros desses caras eram reis preguiçosos, apelidados de reis indolentes. Reis que estavam muito mais preocupados com a caça à raposa do que com o comando político de seu reino. Só que esses caras eles precisavam fazer com que o reino funcionasse. Né? E o que acabou se criando? Criou-se o cargo de prefeito do paço, mordomo do paço, ou príncipe do palácio. É uma espécie de primeiro-ministro.
tá bom? Então você tinha a figura do rei, que tinha o poder de direito, né, o poder de herança, mas, por outro lado, no dia a dia, ele tinha um auxiliar que era um auxiliar muito poderoso, escolhido por ele, inclusive, tá? Que a gente vai chamar de majordomos, ou prefeito do palácio. Então era esse cara que muitas vezes ia para o campo de batalha no lugar do próprio rei, né? Então era esse cara que muitas vezes negociava em nome do rei com outros nobres. Então vejam que esse cara, né, que vai exercer o papel de majordomos, de prefeito do paço, com o passar do tempo vai ganhando destaque. E isso vai acabar gerando uma complicação depois, tá? Uma complicação muito séria, tá bom? Então no slide a gente vai ter essas informações. Últimos reis da dinastia merovingia eram reis indolentes, reis incompetentes administrativamente. Poder de fato. Então eles tinham ali, os reis eles tinham poder de direito, porque era um poder de tradição, poder de herança, mas de fato, quem comandava o dia a dia ou tomava as decisões em nome do rei era o prefeito do paço, o mordomo do paço. Bom, essas informações vocês encontram no próprio slide e vão encontrar também no livro didático, na página 198 do livro, tá bom? Aí, o que a gente vai encontrar para avançar um pouquinho na história? Ali por volta de 732, havia um prefeito do paço, um mordomo do paço, chamado Carlos Martel, tá? Esse personagem, ele caiu nas graças da igreja. Por quê? O Carlos Martel, gente, ele liderou um exército que foi capaz de impedir que os muçulmanos, que os árabes, tomassem a Europa, tá? Dentro dessa conjuntura, isso aparece lá no capítulo 8 do livro de vocês que nós pulamos, a gente tem os árabes que estavam num processo intenso de expansão territorial. Conquistaram o norte, o nordeste da África, foram conquistando todo o Mediterrâneo, conquistaram o que hoje nós conhecemos como Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha, e foram subindo em direção ao centro da Europa. Foram freados numa batalha chamada Batalha de Poitiers. Essa batalha foi liderada por esse majordomos, por esse prefeito do paço, chamado Carlos Martel. E aí o que acabou acontecendo? O Carlos Martel, ele acabou sendo visto pela igreja, a partir desse momento, como salvador da cristandade. Porque, afinal de contas, os árabes e os muçulmanos, eles tinham uma religião própria, que é o islamismo, né? Então a igreja viu no Carlos Martel um herói, né? Como se esse cara tivesse sido responsável real pela salvação da própria cristandade, ou seja, da sobrevivência do cristianismo. Vejam que essa situação ela acaba sendo um fator complicador para o rei merovingio. Porque se a igreja, que lhe dava sustentação, começa a olhar para o Carlos Martel, identificar no Carlos Martel uma figura positiva, uma figura de comando, uma figura de liderança, isso vai gerar problema, tá bom? E aí, a partir do Carlos Martel, o majordomos ele vai ganhando cada vez mais destaque. Se antes, por exemplo, o imperador, melhor dizendo, o rei, podia escolher, podia demitir esse majordomos, vai chegar ao ponto, gente, que o majordomos ele passa a ter o poder vitalício, ou seja, ele vai viver, ou melhor, ele vai comandar, ele vai ter o cargo de majordomos até a morte. Tá? Então você vai tendo mudanças, transformações, exatamente por quê? Porque num dado momento a igreja percebe que esses reis eram incompetentes administrativamente, eram indolentes, eram preguiçosos, e aí a igreja ela fez aliança com o Clovis lá atrás, porque ela queria o quê? Ela queria um aliado que lhe protegesse, que ajudasse na manutenção de suas terras, inclusive. E aí os majordomos é que de fato começam a ter essa característica que a igreja almejava. Tá bom? Então, por isso que a gente vai acabar tendo depois uma mudança, tá? De dinastia merovingia para a dinastia carolíngia, tá bom? E isso acaba acontecendo a partir do Carlos Martel. Essa mudança ela começa a ser desenhada a partir do Carlos Martel, tá bom? Tem um outro prefeito do paço, ou seja, um majordomos, de nome chamado Pepino o Breve, isso aparece também na 198. Aparecem outros nomes, tá, pessoal? Mas eu não vou me estender em relação a isso para não ficar muito exaustivo. Mas esse Pepino Breve, gente, ele caiu nas graças da igreja porque ele foi majordomos entre os anos de 751 a 768 e ele caiu nas graças da igreja porque os lombardos, que eram um povo, né, também de origem germânica, tentou invadir a Península Itálica e conseguiu dominar parte dessa Península Itálica. E quem está lá na Península Itálica? O Papa, tá? O que o Pepino Breve ele fez? Ele montou uma força militar, coordenou essa força militar e expulsou os lombardos da Península Itálica. Qual o resultado disso? Caiu nas graças da igreja. E mais do que isso, né? Assegurou essas terras da Península Itálica ao domínio do Papa, ao domínio da igreja. E aí ele começa a ter o apoio
né, ele acaba tendo o apoio da própria igreja, né? A própria igreja passa a olhá-lo, a entender que o Pipino Breve, na verdade era um rei, era o verdadeiro rei, né? E aí começa toda uma trama, gente, política, de traições que vão acontecer dentro desse reino franco. O próprio rei merovingio acaba sendo preso, uma hora ele é preso, uma hora ele é levado a uma espécie de mosteiro, né? Isso é colocado de forma bem simplificada na página 198 do livro, né? Mas o fato concreto é que o Pipino Breve passa a ser visto como rei e os seus sucessores, né? O próprio sucessor dele vai ser um cara chamado Carlos Magno, e aí o Carlos Magno, sem sombra de dúvidas, é a figura central da história do Reino Franco, do Império Carolíngio, tá? Dentro desse contexto histórico, a gente já está falando de uma outra família, então, que ascendeu ao poder, é vista como toda poderosa pela igreja, e gosta disso e passa a dominar as decisões efetivamente dentro desse reino, que vai se transformar no Império, tá? O principal personagem é o Carlos Magno, tá? O Carlos Magno, ele vai conseguir constituir um império, então, do reino franco, que se localizava na região da Gália, na região que hoje nós conhecemos como França. A gente vai ter uma série de conquistas, tá? Na página 199 do livro, vocês têm um mapa que mostra a dimensão desse Império Carolíngio, e no próprio slide vocês também conseguem identificar a extensão desse império, tá? Então, falou de Império Carolíngio, pensa sempre no Carlos Magno. Falou de transição da dinastia merovingia para a dinastia carolíngia, pensa no Carlos Martel, que venceu a Batalha de Poitiers, pensa no Pipino Breve, que expulsou os lombardos da região da Itália, né? Mas nos vestibulares, inclusive, costuma aparecer muito o próprio Carlos Magno, né? Que é o grande expoente desta etapa da história europeia, inclusive, tá? O Carlos Magno, ele vai estabelecer uma série de guerras de conquista, e o grande sonho dele, o grande desejo dele, era reconquistar o Império Romano do Ocidente. Ele quase conseguiu conquistar tudo que pertencia ao então Império Romano do Ocidente, não chega a reviver o Império Romano do Ocidente, mas ele tinha esse desejo, tá? E se vocês observarem na extensão do mapa, ele consegue conquistar muita coisa, tá bom? Como é que se faz isso, né? Como é que se consegue conquistar tantas regiões assim? Estabelecendo acordos, estabelecendo alianças, que vinham sendo realizadas desde a época do Clovis, né? Como eu disse para vocês, para se ter uma conquista militar, eu preciso ter uma força militar atuando sobre determinada região. Como é que eu faço isso? Através de uma herança, que era uma herança germânica. Lembra que eu falei do comitatus para vocês, e que esse comitatus vai influenciar na vida dos europeus desse período? É essa estratégia que está sendo utilizada, tá? O Carlos Magno, ele conquista regiões, mas não conquista sozinho. Ele conquista através de um poderoso exército. Mas para que esse exército lhe seja fiel, ele entrega terras a essa gente, tá? Por isso que o império do Carlos Magno é um império grandioso, e ele vai ser dividido aos poucos em províncias, tá? Que a gente chama de marcas, de condados, né? Quem vai administrar uma marca, um marquês, quem vai administrar um condado, um conde, quem vai administrar um ducado, um duque, tá? Então, o Império Romano, ele vai sendo dividido em províncias. Em cada uma dessas províncias, você tem um líder, você tem um chefe local. Obviamente que durante o governo do Carlos Magno, ele tinha o domínio sobre essa gente, ele tinha o controle sobre essa gente, ele tinha esses indivíduos como seus aliados, mas de tempos em tempos, por exemplo, você tinha funcionários do Carlos Magno que visitavam esses locais, essas regiões, para verificar se esses caras estavam tomando as decisões que o Carlos Magno desejava que eles tomassem, tá? Os chamados missi dominici, né? Eram os olhos e ouvidos do Carlos Magno. Então, funcionários que de tempos em tempos se deslocavam para verificar a questão dos impostos, a questão das decisões locais, se eram condizentes com as decisões tomadas pelo Carlos Magno. Inclusive, você vai ter um código de leis que vai ser criado, vai ser estabelecido dentro dessa conjuntura também, e claro, essas leis elas vão acabar tendo a necessidade de valerem toda essa região que formava o Império Carolíngio. Tá? Então, no slide a gente vai ter essa questão, né, guerras de conquista, doações para nobres, os laços de dependência, né? A gente chamava de comitatus, na Idade Média a gente pode falar de relação suzerania e vassalagem, né? Só que durante o governo do Carlos Magno ele tinha uma centralização relativa. Né? Então, por mais que esses caras tivessem o domínio local, quem comandava em última instância era o Carlos Magno. Depois da morte dele, as coisas elas começam a se complicar, tá bom? Na sequência aí, a gente tem algumas características da administração do Carlos Magno, né? Algumas características do Império Carolíngio. Tentativa de reconstruir o Império Romano do Ocidente, que eu já citei. Então é um império grandioso que está sendo montado.
Para facilitar o domínio sobre essa região, ele divide o império em aproximadamente 300 partes, né, que eu chamei de condados, ducados e marcas, né, daí os títulos de nobres, tá, gente? Marquês, conde e duque. Como eu disse para vocês, tinha lá o funcionário que era responsável pela organização desse império, né, que fiscalizava essas diferentes regiões, os chamados missi dominici. Existiam leis que vigoravam em todo o império, chamadas de capitulares, né? Muitos desses aspectos da lei tinham a ver com a tradição germânica, mas também a tradição do próprio antigo Império Romano. E o Carlos Magno também vai desenvolver o que a gente chama de renascimento carolíngio. Tá? É um processo em que você tem a preservação de obras clássicas, né, da própria Roma Antiga, da própria Grécia, né, os elementos que acabaram chegando no antigo Império Romano. Né? Então você tem todo um processo de educação, o próprio, lembrando sempre que a educação dentro desse contexto de Idade Média era exercida pela Igreja. Tá? Então Carlos Magno, ele próprio vai ser alfabetizado numa idade adulta, né? Você tem todo um processo, né, de preservação da cultura, de preservação das obras, né, que vão sendo montadas dentro desse contexto histórico. Tá? Então, no livro, na página 199, a gente tem uma menção ao Carlos Magno. Né? A Igreja Católica, por sua vez, aumentava seu apoio à dinastia carolíngia, visando a expansão do cristianismo. Assim, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador no ano 800, na noite de Natal. Nesse momento, constituiu-se novamente uma unidade política na Europa Ocidental, cessada com a queda do Império Romano do Ocidente. Durante o reinado de Carlos Magno, houve uma preocupação em organizar o setor administrativo e também em regulamentar as leis germânicas. Tá? E aí nós temos um quadrinho complementar aí, ele vai falar de 300 condados, no registro aqui que eu passo para vocês são 300, mas esse número pouco importa, só vocês observarem que o império, né, esse imperador não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele precisa de aliados, então ele divide isso em partes, tá bom? Só que ele morre, obviamente, e aí o seu herdeiro, né, o filho dele, um camarada chamado Luís o Piedoso, não tinha a mesma habilidade que o pai, governa este reino entre os anos de 1814 e 1841, e é uma etapa já de crise desse império. Tá? É uma etapa de crise porque é um contexto histórico em que a Europa ela começa a assistir a novas invasões de povos bárbaros. Tá? Então você tem novas investidas de povos bárbaros, né, os magiares, os vikings. Tá? Então é um momento de tensão novamente nessa Europa. Outra questão importante é que os duques, os marqueses, aqueles caras que eram, entre aspas, fiéis ao Carlos Magno, começam a colocar as manguinhas de fora, começam a querer mandar localmente mais do que o próprio imperador. E o Luís o Piedoso, não sendo habilidoso como seu pai foi, acabou perdendo, de certa forma, a mão, né? Começou a perder espaço, até que após a sua morte ocorreram ainda mais problemas, né? Porque ele teve 3 filhos, esses 3 filhos acabaram lutando, né? Brigando entre si, entre os anos de 841 a 843, e esses 3 filhos começaram a se degladiar. E qual o resultado disso? Enquanto eles brigavam, enquanto eles entravam em conflito, os nobres locais, né, os duques, os marqueses, os condes, eles começaram a tentar aumentar cada vez mais o seu poder. A igreja ela começa a se preocupar, começa a ficar extremamente assustada com essa instabilidade do império. Afinal de contas, ela precisava de um aliado forte, de um aliado que lhe pudesse lhe conceder segurança. E a igreja acaba tentando intervir na briga entre os irmãos. Tá? Os irmãos eram o Carlos o Calvo, o Lotário e o Luís o Germânico. Tá? E aí, o que a igreja faz? Em 843, sela a paz entre esses 3 irmãos através de um tratado chamado Tratado de Verdun. Tá? Na prática, o Império Carolíngio ele acabou sendo dividido em 3 partes. Tá? Uma parte vai ficar para o Carlos, outra para o Lotário e a outra para o Luís o Germânico. Qual é a lição que a gente tira dessa relação conflituosa entre esses 3 irmãos? Enquanto eles brigavam, os poderes locais ou os nobres locais localmente tentavam manter ou aumentar o seu poder. Quando eles pararam de brigar e cada um tentou, de certa forma, dominar o seu reino, eles tiveram que negociar fortemente com os poderosos localmente. Por isso que é uma relação, gente, por isso que muitas vezes, quando a gente fala de Idade Média, a gente fala de feudalismo, que tem como característica central na política a descentralização, a gente olha para esse feudalismo como uma característica mais clara no século IX, que é neste momento em que o rei, por mais que ele tentasse ser poderoso, ele não era tão poderoso assim, porque ele precisava dos nobres locais.
tá? Dos nobres localmente. Por isso que a gente tem essa relação de suzerania e vassalagem. Por mais que o Carlos, o Calvo, tentasse dominar a região da França sozinho, ele não conseguia, porque ele não tinha um exército para ele, um exército sozinho, né? Ele não tinha o monopólio do uso da força, né? Uma força militar. Para ele ter essa força militar, ele precisava de aliados, né? E esses aliados só atuariam em conjunto com ele se tivessem terras, tá bom? É basicamente isso que eu tinha para falar para vocês em relação a essa parte da aula. Depois nós falaremos sobre o feudalismo propriamente dito.